Foi certinho? Fernanda, seja muito bem-vinda, viu? Pode começar sua apresentação, sua aula. Muito obrigada, muito prazer a todos. Eu estou muito feliz por estar aqui. Antes de iniciar, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Florente, eu sou nutricionista, e eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o processo de organização e preparação para o processo seletivo da residência multiprofissional. E aí, na minha palestra, eu quis focar muito na parte de atenção básica, porque é o processo pelo qual eu passei. Entretanto, os processos tanto da atenção básica quanto da parte de clínica, seja ele na clínica hospitalar, oncológica, e enfim, são processos muito semelhantes. Então, esse processo de organização e preparação até a aprovação, eles são muito próximos, então as dicas que eu dei aqui, eu espero ajudar, seja da área de atenção básica, quanto da parte de clínica. E aí, como eu vinha falando, eu sou nutricionista, eu sou formada pela Unifavip Widen, aqui do interior de Pernambuco, de Caruaru. Sou pós-graduada em nutrição clínica pela mesma faculdade. E esse ano eu consegui passar em primeiro lugar na prova da residência da ACES. E aí, estou esperando o resultado final, mas eu estou bem confiante. E aí, eu gostaria de, antes de adentrar, obviamente, em todo o processo, de explicar um pouquinho como que foi esse trajeto, de agradecer aos organizadores, né, da Semana Científica sobre Residência Multiprofissional, que é uma honra imensa poder estar aqui, poder compartilhar, até porque eu sempre digo que esse processo até a aprovação é um processo muito solitário. Por mais que tenhamos familiares, amigos do nosso lado, é um processo muito solitário. Então, todo mundo que eu vi que estava ali nesse processo, que poderia me dar alguma dica, eu sempre me abracei, porque qualquer dica que venha para somar é muito válida. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês, dividir a nossa conversa em dois momentos. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história até a aprovação, e depois eu vou trazer oito passos que eu acho que são importantes, que me levaram até essa aprovação para poder ajudar vocês também. E aí, para contextualizar, eu me formei no final de 2020. E aí, assim que eu me formei, eu já comecei a atender em consultório. Entretanto, durante a minha graduação, eu sempre fui muito apaixonada pela residência. Por quê? Eu tive professoras que elas passaram por esse processo. E o relato delas me criou em mim uma sementinha e que me deu muita vontade de passar por isso. E aí, foi no período da pandemia, os estágios foram bem conturbados para que eu conseguisse. Enfim, foi aquele boom ali da pandemia e eu fiquei muito incerta nesse final da faculdade. E aí, nesse ano, eu acabei não fazendo a prova, deixei passar mais um tempinho, comecei a atender em consultório, que inclusive eu atendo até hoje, né? Ainda tenho o meu consultório, continuo atendendo, mas só que eu nunca deixei morrer esse sonho, porque eu sempre quis conhecer, sempre quis poder agregar ainda mais na minha vida profissional. E aí eu fiz a prova, e eu tive para mim foi muito frustrante, porque quando eu fiz a prova, eu fui aprovada na primeira parte do processo seletivo, e quando eu passei para a segunda parte, eu tive um problema com documentação. E aí é importante que vocês lembrem disso, porque eu perdi a minha vaga não por erro meu, mas por erro de outras pessoas. Então, eu vou explicar melhor mais na frente esse processo de edital e tudo que a gente precisa fazer para que isso não aconteça. Então, guardem isso para vocês, que eu sou experiência viva de que, infelizmente, eu acabei perdendo a minha vaga por erro dos outros. E aí eu fiquei muito frustrada, mas eu não deixei esse ano de lado, voltei a estudar tudo de novo, e esse ano, por conta dessa minha não desistência, eu consegui ser aprovada na primeira fase. Estou aguardando aí a segunda fase sair, mas que eu estou bem confiante com relação a isso. E aí, quando a gente fala desses passos, o primeiro passo que eu quero deixar para vocês, que eu acho que seja um dos principais, porque eu tenho essa jornada até a aprovação, até exatamente conseguir a vaga, como se fosse uma corrida. E o edital é a nossa largada. A chegada é a aprovação. Então, eu preciso ter uma largada adequada para que eu consiga chegar ao meu objetivo final. Eu preciso estar com essa largada à frente dos meus concorrentes. Então, para que eu esteja à frente, eu preciso conhecer o edital. Coloquem na cabeça de vocês uma coisa: o edital é o melhor amigo de vocês, assim como foi o meu, assim como é o de qualquer estudante para residência ou para concurso. E aí é importante a gente conhecer
o edital, conhecer todas as questões que estejam presentes neles. Por quê? O processo da residência, ela tem os momentos de recurso, que é o momento em que uma questão, a gente viu que a questão ela não tem um gabarito adequado, então a gente vai recorrer a isso. Se tem o processo a segunda etapa, que no meu concurso foi de análise curricular. Se eu vejo que a nota não foi favorável ao meu currículo, eu tenho tempo também de recorrer a isso. Então, estejam com esse edital o mais fixo possível, entendam todas as vírgulas que está contendo nesse edital. Entenda também quais são as etapas do processo seletivo. São quantas etapas? Uma, duas, três? Tem entrevista? Não tem? Tem a prova, são quantas questões? Eu preciso conhecer o edital a fundo para que eu possa me dirigir aos melhores meios para me levar a essa aprovação. E aí, quais são os prazos? É importante que a gente tenha os prazos em mãos. E para mostrar para vocês que eu realmente tenho, aqui está o meu, que eu deixo aqui na minha frente, do meu ladinho o tempo inteiro. Que isso aqui para mim, vale ouro, para que eu nunca esqueça. Porque trazendo mais um caso, né? Eu tive uma amiga que ela acabou perdendo a vaga dela também, em um grande hospital aqui, que é um hospital de Recife, o IMIP. Ela acabou perdendo pelo fato de que ela perdeu a data de recurso. Ela teve problema também com a segunda etapa dela, que era a parte do currículo também. Só que aí ela acabou esquecendo a data de recurso. Era apenas um dia, ela não fez e acabou perdendo muitos pontos. Então, vocês conseguem ver que só no meu ciclo, eu e outra amiga, a gente acabou perdendo, e por erro, o meu foi por erro dos outros, né, por conta que acabaram não aceitando, tentei recorrer, mas não foi aceito, e a minha amiga foi porque ela perdeu a data. Então, vocês conseguem entender o quanto é importante conhecer o edital e ter isso o mais fixo possível, para que você não perca a sua vaga, ou por um erro seu, ou por um erro de terceiros. O segundo, o quarto passo que eu acho muito importante dentro dessa etapa do edital são os documentos necessários. Na prova, quais são os documentos que eu posso entrar para poder fazer a prova? Então, tenha esses documentos com você, tenha certeza, no momento de enviar o currículo, que foi a lei. Quando eu fui enviar o meu currículo, o que eu perdi foi na minha pós-graduação. A faculdade só aceitava o diploma. E para que vocês sabem que tanto o diploma da faculdade quanto de pós-graduação, eles demoram um tempo a serem emitidos. E não foi erro meu, porque eu tinha concluído a minha pós-graduação, estava tudo certo. Entretanto, eles não tinham especificado no baremo, eles não tinham especificado que precisava ser, apenas colocaram que precisava comprovar a pós-graduação, que valia pontos, valiam 5 pontos. E aí eu coloquei uma declaração, eles não aceitaram, tentei recorrer, e enfim, foi todo esse processo. Então, tenham muita certeza desse edital, quais são as etapas e tudo aquilo que você precisa fazer. O segundo passo é ver o seu currículo, porque o currículo é uma parte muito importante desse processo seletivo, que normalmente tende a ser a segunda etapa. A primeira etapa sempre a prova e a segunda etapa o currículo, e tem algumas que tem também uma terceira etapa que é a entrevista. Eu particularmente nunca passei por esse processo, porque as residências a qual eu fiz a prova, elas não tinham, mas eu sei e tenho conhecimento de que tem, e que futuramente, se eu vier a ter uma prova, fazer outra prova, eu sei que eu preciso, e eu saber que preciso passar por isso, eu já tenho um pouco do conhecimento relacionado a isso. Mas as bancas, o que eu mais vejo é exatamente a prova e o currículo. E aí, quando eu falo em ver o currículo, eu trago como segundo passo, por quê? O currículo é uma construção. O currículo eu não consigo fortalecer ele do dia para a noite. Eu preciso construir ele diariamente. Então, eu trago ele como segundo passo para a gente já iniciar agora. A gente está no início do ano, quem vai fazer prova lá no finalzinho do ano. Se você pega o edital do ano passado, você estuda ele, você vê todas as etapas, consegue fixar direitinho todos os passos que estão contendo ali no edital, você vê o seu currículo e vê aquilo que você precisa, então agora no início do ano você já consegue trabalhar os seus esforços para que no final você venha a fortalecer ainda mais o seu currículo e ter mais pontos, né? E aí, quando eu falo desse currículo, é importante você ver quais são os certificados que serão aceitos, quais são os certificados que você tem e os que você não tem, e quais são os certificados que você ainda pode conseguir. Por que eu digo isso?
Porque a gente tem, eu trago essa tabelinha aqui, que inclusive eu utilizei durante esse meu processo. E é porque eu digo isso, porque a gente tem certificados que ainda a gente consegue ir em busca deles, mesmo pós-graduação, e tem algumas que só dá para ser realmente se for durante a graduação. Exemplo, monitoria de disciplina. Se você já terminou, infelizmente você não consegue mais esses pontos. Mas, por exemplo, trabalho você consegue publicar, eventos você ainda consegue assistir diversos eventos, estamos aqui em um. Então, a gente consegue construir esse currículo mesmo após a graduação. Então, essa tabela aqui, para mim, ela é fantástica nesse processo de passar pelo currículo. Essa tabela foi o que fiz normalmente no Word, coloquei uma tabelinha, e aqui eu tenho ela impressa. Eu só fiz, de um lado, eu coloquei os certificados que eu não consigo mais, que são aqueles pontos que, infelizmente, precisam ser descartados, e do outro, os certificados que eu ainda posso conseguir. Então, eu fui em busca e eu consegui enriquecer ainda mais o meu currículo. E aí, o terceiro passo é conhecer os seus horários. Por quê? A gente já conheceu o edital e a gente já foi em busca do currículo. A partir daí, eu preciso ir construir o meu processo até a prova. E para isso, antes de ir especificamente para esse estudo, eu preciso conhecer os meus horários. Por quê? Eu trabalho, eu estudo, eu preciso fazer alguma coisa em casa, trabalho em casa, não trabalho, quem tem filho, quem não tem. A gente precisa construir os horários de acordo com a minha vida. Por isso que eu sempre coloco, que eu sempre digo isso a todo mundo. Seja realista com os seus horários. Se você trabalha, quantas horas você trabalha por dia? Se você ainda estuda, você está na graduação, na pós-graduação, como que é essa sua rotina? E é importante lembrar das coisas mais básicas, como alimentação, higiene pessoal. É preciso que a gente tenha as horas líquidas, exatamente. Não adianta eu colocar que eu vou ter 8 horas de estudo por dia, se na prática eu não vou ter essas 8 horas. Então, seja realista com você e defina especificamente quantas horas você vai ter para estudar. É melhor que você tenha 2, 3 horas, que sejam 2, 3 horas realmente aproveitadas, que você estude com consciência, do que você colocar que tem 6, 8 horas e você não ter aquelas 6, 8 horas líquidas, não ter aquele quantitativo de hora estudada de maneira adequada. O quarto passo, o terceiro passo ainda, né? Aqui é um exemplo que eu trago, que esse aqui foi um exemplo que eu também utilizei. Na realidade, tudo que eu trouxer de tabela, de exemplo por aqui, foi utilizado no meu dia a dia, fui eu que fiz e que estava ali comigo e que realmente me trouxe até a aprovação. Então, aqui eu coloquei desde o horário de acordar até, coloquei de 6 à meia-noite, e aqui embaixo eu coloquei as principais coisas que eu precisava fazer, enfim, definir tudo, todos os horários, e se vocês verem, tem exercício, tem um período de descanso, porque também a gente não só estuda, tem almoço, café, enfim, eu tentei definir o máximo possível para que eu tivesse realmente as horas líquidas, aquelas horas que eu realmente estava estudando. O quarto passo é conhecer a banca e a prova. E aí, quando eu falo de conhecer a banca e a prova, eu falo de conhecer quais são os tipos de questões, quais são os assuntos mais cobrados, e aí eu trouxe aqui um exemplo. Esse exemplo aqui, eu peguei as provas, os 4 últimos anos dessa prova que eu fui aprovada, né, na SES. Peguei essas 4 provas, inclusive no caso, esse ano de 2023 eu acabei de colocar, né? Mas aí eu tinha 2020, 21 e 22, e agora eu já refiz essa minha tabela, mesmo que eu tenha sido aprovada, mas para mim foi um documento que eu preciso ter ele junto comigo. E aí aqui eu coloquei as siglas, coloquei os principais assuntos. Aqui eu consigo ver, por exemplo, se vocês observarem comigo, aqui na parte de específicas, porque para que vocês consigam entender. Essa banca, ela divide em 3 blocos: conhecimentos gerais, atenção básica, que era o da área, porque eu fiz a prova em atenção básica, né, você na parte de nutrição, que eu sou nutricionista, então, nutrição em atenção básica, e as específicas do curso, que é, no meu caso, nutrição. E aí, se vocês prestarem atenção, diabetes, ela caiu nos últimos 4 anos. Gestação também caiu nos últimos 4 anos. Então, com isso, eu consigo identificar que alguns assuntos, eles são sempre cobrados. Então, não tem como eu não estudar. Outra coisa, PNAB, se vocês prestarem atenção, PNAB caiu muitas questões de PNAB. Enfim, com isso eu consegui entender o padrão da minha banca,
Com isso eu consegui, porque eu costumo dizer o seguinte, que ser aprovado é muito mais do que você sentar e estudar e devorar livros. A gente precisa ter uma estratégia e a gente precisa também conhecer a banca, conhecer o edital, conhecer a prova, porque vai ser o que vai facilitar o nosso caminho. Não adianta eu simplesmente estudar, como se não houvesse amanhã, e eu não estar com o caminho traçado, apenas estudar por estudar. O quinto passo é montar o meu cronograma, porque eu já conheci a banca, já conheci edital, já montei os meus horários, então eu preciso montar o meu cronograma. E aí, quando eu vou montar o cronograma, eu utilizo aquela tabela que eu mostrei anteriormente, que é aí onde vai ter os meus horários. E aí eu vou montar o meu cronograma. Se ele vai ser, primeiro eu preciso identificar, qual vai ser o tipo de cronograma que ele vai se adequar à minha realidade. Vai ser o fixo ou o ciclo. E aí eu vou fazer, obviamente, de acordo com aqueles horários estabelecidos no passo 3. E aí aqui eu trouxe 2 exemplos que eu já utilizei os dois. Os dois foram tabelas que eu fiz, e se vocês verem de um lado, que é o fixo, eu coloquei um calendário, e aí nesses dias quando é o fixo, eu vou determinar. Exemplo, na segunda eu coloquei PNAB, na terça diabetes, na quarta atenção primária à saúde, enfim, eu vou deixar fixo quais serão os assuntos que serão estudados naquele dia. E uma dica para quem vai para esse cronograma fixo. Eu, particularmente, prefiro estudar no fixo. Eu me sinto mais motivada quando eu utilizo o cronograma fixo. E aí, uma dica que eu quero trazer para vocês. Se você vai utilizar o fixo, não coloque assuntos todos os dias, porque imprevistos acontecem. E se você tem um imprevisto, exemplo, na quarta-feira você precisou resolver alguma coisa, você acabou não estudando, ou então você não conseguiu terminar o estudo daquele dia. O que você vai fazer com esse assunto que você não conseguiu? Não tem como você deixar ele de lado. Então, o que eu faço? Eu sempre deixo o sábado sem nenhum assunto, porque o sábado vai ser o dia dos imprevistos. Se me acontecer um imprevisto, eu vou colocar o assunto, movendo ele para o sábado, e aí eu não terei problemas. E aí, se não teve imprevistos, eu consegui fazer a semana inteira. Que bom, esse sábado você pode fazer revisão, esse sábado você pode tirar um tempinho maior para você descansar, esse sábado você vai fazer questões. É importante que você tenha um cronograma que você se adapte a ele e que ele lhe ajude, porque o cronograma ele é para lhe ajudar e não para atrapalhar os seus estudos. E eu digo isso por experiência própria, porque eu já tentei colocar, eu já fiz um cronograma sem que eu estivesse com um dia livre e acabei me atrapalhando toda, precisei refazer. Então, o melhor caminho é sempre deixar um dia livre para que os imprevistos eles sejam realocados. O cronograma em forma de ciclo, eu tentei me adaptar a ele, mas eu acabei não conseguindo. Por quê? Para mim, funciona melhor quando eu estou com um determinado, algo determinado. Quando eu deixo em ciclo, para mim fica muito solto, e eu acabava tendo preguiça, acabava deixando para depois. O cronograma em ciclo, aqui eu dividi nas 3 áreas, que é da própria banca, certo? E aí, a base desse cronograma em ciclo é a seguinte: você vai definir qual vai ser aquela área que você tem mais dificuldade, ou que você não tem tanto conhecimento. E você vai utilizar também qual é a parte da prova que tem maior peso. Por exemplo, na minha banca, nutrição tem peso 4, conhecimentos gerais e área específica tem peso 3. Então, utilizando esse pressuposto, a parte do ciclo que vai ter o maior tempo de estudo vai ser as específicas de nutrição. E se eu levar em consideração o outro ponto, de que eu tiver mais dificuldade, vamos supor que eu tenho mais dificuldade em atenção básica. Então, a parte de conhecimento geral vai ser a parte que eu vou ter menos tempo, que eu vou determinar menos tempo para poder estudar. Eu vou deixar o tempo maior, tanto para a nutrição, que tem maior peso, quanto para a atenção básica específica. Por quê? Que vai ser aquela que eu tenho maior dificuldade, compreende? Se eu tenho maior dificuldade, ou se ela tem um peso maior, eu vou, consequentemente, estudar mais. E aí é sempre um ciclo que você vai seguindo, e eu coloquei no centro questões. Por quê? A base de uma aprovação são as questões.
Quanto mais questões eu consigo responder, mais questões mais assuntos eu vou conseguindo fixar, vou conseguindo identificar como as bancas gostam de cobrar e, consequentemente, eu tenho um desempenho melhor na prova. O sexto passo são os métodos de estudo. Por quê? A gente tem diversos métodos de estudo e é preciso que a gente conheça para que, se eu conheço, se eu sei a base deles, eu vou utilizar ao meu favor. O primeiro método é o método Pomodoro, que é quando vai ajustar o melhor fluxo ao seu estudo, ajustar o melhor aquilo que é de melhor, o fluxo que eu digo é o fluxo de questão, de tempo ao seu estudo. E aí, normalmente, tem aplicativos que ajudam nisso, mas a base é o seguinte, você determina um tempo, normalmente é 25, 30 minutos de estudos, e você deixa 5 ou 10 minutos de descanso. Faz um ciclo, 25 minutos de estudo, 5 minutos de descanso. Eu tentei também utilizar esse método, mas para mim não foi muito viável. Por quê? Às vezes acontecia que eu estava em um assunto muito fluido, que eu estava entendendo, e que 25 minutos passava e eu queria estudar mais, mas que já tinha dado o tempo. Eu tinha que parar aqueles 5 minutos, eu acabava que depois eu não voltava da mesma forma. E aí, às vezes, também tinha assuntos que eram assuntos mais complicados e que eu precisava menos de 25 minutos. Então, eu acabei não me adequando exatamente a essa fixação de ser aquele tempo exato. Então, o que eu fiz? Eu deixava de acordo com o que ia fluindo, e quando eu via que não estava mais entrando, que eu não estava mais absorvendo o assunto, eu dava sempre uma pausa. E aí, um ponto importante nesse método, independente de qual for o método que você utilize, a pausa. A pausa não é para você ir para a rede social, não é para você ir para a TV. A pausa é para você respirar, é para você tomar uma água, é para você ir no banheiro. É uma pausa rápida, apenas, vamos dizer assim, para você esticar, para você relaxar e voltar rapidinho. Não é uma pausa para que você coloque mais informação na sua cabeça e volte com a cabeça ainda mais pesada. O outro método de estudo são os mapas mentais. E aí ele é para quem aprende de forma mais visual. Eu amo os mapas mentais. Tenho muitos e a maioria são eu que faço. Já tentei adquirir algumas de outras pessoas porque acaba sendo mais fácil, que se você compra ele já feito, acaba que você não perde entre aspas esse tempo de estar fazendo o mapa. Só que eu acabo que eu me perco muito, porque as informações às vezes não é da forma que eu entendi. Então, para mim, o melhor caminho foi fazer os meus mapas. Então, eu faço os meus mapas, eu tenho muitos mapas, e para mim é ótimo, porque você consegue colocar figuras, você consegue colocar a informação da forma que você entendeu. Então, é maravilhoso utilizar os mapas mentais. O outro método são as fichas e resumos, que aí, essas fichas e resumos, eles são as ideias principais do assunto. E aí é um método que eu também utilizei muito, que aí é muito simples. Você pega uma folha de papel, eu sempre gosto assim, pego o menor papel possível, porque aqui é para colocar o que vem na minha cabeça. Não é para você colocar pegando o livro e você transcrever o que está no livro. Não. É a ficha, é um resumo daquilo que você entendeu, e não o assunto inteiro. Até porque o assunto inteiro, ele está dentro do livro e você tem um livro, o livro, a internet, para você pesquisar a hora que você precisar. O resumo, o próprio nome já diz, é para você resumir aquilo que está no assunto. O outro método é a autoexplicação, que é você vai tentar dar uma aula para si mesmo sobre o que você aprendeu. Que aí você estudou uma aula, você leu um artigo, leu um livro, após aquilo ali, você vai se autoexplicar. Eu amo esse método, porque quanto mais eu explico, mais eu aprendo. Então, você leu, estudou, aprendeu, se explica aquilo que você estudou, aquilo que você entendeu, que esse método é maravilhoso. Para mim, é um dos métodos que eu mais utilizei, é esse método de autoexplicação. Eu conversava muito comigo mesmo, porque quanto mais eu conversava, mais eu conseguia aprender. O outro método é o EPL2R, que aí é uma sigla, né, que cada sigla tem uma palavra e é uma sigla que cada letra tem uma palavra e cada palavra tem o seu ponto. A primeiro, o E, é o explorar. É o momento de fazer uma leitura básica do conteúdo, analisando apenas resumo, títulos e subtítulos. É aquilo bem rápido. Exemplo, atenção primária à saúde. Então, eu vou pegar os principais pontos do início, APS, as datas. É uma coisa bem rápida, algum título, algum subtítulo. Por exemplo, tem uma história da APS, tem os pontos principais da atenção primária à saúde. É rápido, é um resumo de título, subtítulo, o principal, o início do assunto.
O P é o perguntar. É a hora de elaborar os questionamentos que você deseja conseguir responder depois de ler o conteúdo. Por exemplo, diabetes. O que é a diabetes? Qual a forma de tratamento? Quais os medicamentos? Então, ao final do meu estudo, eu preciso responder essas perguntas que inicialmente eu fiz. O L é ler. Aqui é a parte do estudo propriamente dita e exige bastante concentração. Porque é a partir dessa leitura, a partir desse estudo, que eu vou conseguir responder os meus questionamentos e que eu vou entender o conteúdo. É o momento de maior atenção, é o momento em que eu vou propriamente dito estudar o assunto. Eu vou ler a maior quantidade de conteúdo, eu vou pesquisar, eu vou em busca daquele conteúdo. O R é o rememorar, é o momento de fazer anotações, resumos ou fichamentos sobre tudo que aprendi. Após as perguntas, a exploração e a leitura, eu vou lembrar daquilo que eu estudei. E aí, uma coisa que eu gostava muito de fazer após a leitura, eu estudei aquele assunto, então eu pegava um papel e rapidinho eu fazia algum resumo rápido, que era meio que lembrando e refrescando as informações na minha cabeça. Então, ali eu já fazia um resumo bem rápido e já fazia essa lembrança do assunto e de tudo que eu estudei sobre aquele determinado assunto. O segundo R é o repassar, que é a revisão que deve ser feita regularmente para manter as informações vivas na minha mente. Eu explorei, perguntei, li o conteúdo, rememorei, então eu preciso repassar. Porque se eu só faço essa lembrança imediata e eu não fico refrescando na minha mente, acaba que esse assunto vai embora e a gente perde aquilo ali. A maior parte das informações elas vão se perdendo. Então eu preciso fazer revisões para que aquilo vá de forma fixa, fique na minha cabeça. E tem a mnemônica, que é quando eu vou criar frases ou palavras, ou até mesmo músicas para associar as informações. Eu vejo muitas pessoas utilizando, mas particularmente para mim, eu não me adequei a esse método. Eu vejo muitas pessoas, principalmente quem já fez vestibular, utilizando muito isso, só que para mim não deu muito certo, então não foi o método que eu utilizei. Mas se você gosta de criar frase, uma música, uma paródia, alguma coisa, fique à vontade para utilizar. O importante é que você consiga entender o assunto. O sétimo passo é o planejamento das revisões, porque, como eu falei, se a gente não revisa, o conteúdo ele vai embora. Então, a gente precisa planejar e efetivamente fazer essas revisões. E aí, essas revisões, a gente precisa ver quais são os métodos que tem e qual será aquele método que vai se adequar à minha realidade. Eu trouxe aqui para vocês 4 métodos de revisão. O primeiro é o 24 horas, 7, 15 e 30 dias. Que aí serão nesses tempos que eu vou fazer a minha revisão. A primeira revisão eu vou fazer 24 horas após o estudo. A segunda com 7 dias, a terceira com 15 e a quarta com 30 dias. Ou seja, eu vou fazer pelo menos 4 revisões de cada assunto que eu estudar. Para mim foi uma das revisões que eu mais utilizei, esse método de revisão, porque eu gostava muito de revisão. Então, porque quanto mais eu reviso, quanto mais eu me explico, mais eu consigo identificar, mais eu consigo fixar o assunto. Então, só lembrando, a revisão é um momento para a gente fazer rápido, não é para a gente perder muito tempo com isso, não. É revisão de 10 minutos, 5 minutos, e aí, como eu gostava de fazer? Eu gostava de me auto-explicar. Então, vamos supor que hoje eu fosse revisar diabetes. Aí eu estudei diabetes hoje, então ontem, faz 24 horas, hoje eu preciso revisar o assunto. Então, rapidinho, antes de começar, eu sempre fazia antes de começar o estudo, eu separava 15, 20 minutos, porque os temas vão acumulando e vai precisando fazer mais revisão. Então, eu separava um tempinho rapidinho, eu fazia revisão de vários assuntos, e aí eu iria, na minha cabeça, eu iria conversando comigo mesmo, e ali eu já iria refrescando tudo que eu tinha na minha frente. Eu utilizei muitos flashcards também, às vezes eu utilizava, se tinha algum assunto que eu via que ele não estava tão fixo, às vezes eu pegava um mapa mental, a ficha de resumo para dar uma lida nesse momento de revisão, mas era sempre uma revisão muito rápida. O método 4.2 e o 5.1, eles são métodos muito parecidos, que aí eles se baseiam no seguinte: o 4.2, eu vou separar 4 dias para estudar e 2 dias para revisão. Exemplo, segunda, terça, quarta e quinta serão assuntos que eu vou estudar, e sexta e sábado serão os 2 dias de revisão.
O 5-1 a mesma coisa, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, estudo, e no sábado, revisão. E aí, o que que acontece? No início, quando a gente separa 2 dias para revisão, os primeiros dias, as primeiras semanas, até o primeiro mês, tem poucos assuntos para a gente poder revisar. Então, acaba que a gente fica com o tempo muito livre. Mas é importante lembrar que, conforme o tempo vai passando, mais revisão a gente vai ter que fazer. Então, essa é um método muito bom, é um método que eu também utilizei, mas eu utilizei pouco, porque para mim, 24 horas, 7, 15, 30 dias era o melhor, que eu realmente gostei desse método, mas que vocês precisam lembrar que, conforme o tempo for passando, a gente vai precisar de mais tempo para poder fazer revisão, porque terão mais assuntos. E a revisão contínua, que é sempre, terminou um assunto, você vai revisando. Nessa revisão contínua, ela não vai ter um tempo fixo, mas você vai estar revisando o tempo inteiro. Então, eu meio que utilizava tanto a contínua quanto a 24 horas juntas, porque eu estava o tempo inteiro revisando. Se tinha algum assunto, por exemplo, algum assunto que não estava muito fixo na minha cabeça, eu revisava. Eu precisava revisar isso daqui a 15 dias, mas eu antes, 10 dias antes, eu via que o assunto estava indo embora. Então, rapidinho eu pegava e fazia uma revisão. Revisava o máximo possível, porque quanto mais eu revisava, mais o assunto ia ficando fixo na minha cabeça. E o oitavo passo, que é o que fecha, assim, com chave de ouro, e que efetivamente nos leva à aprovação. E se eu pudesse dar uma dica a vocês do que você deveria fazer, Fernanda, eu não tenho muito tempo para poder estudar. Então, eu preciso de algo que me leve o mais rápido possível. São as questões, a resolução de questão. É tanto que esse ano foi o que eu mais fiz, foi revisão e questão. Porque eu já tinha estudado, já tinha visto muito vídeo aula, já tinha lido muito material, então eu só precisava refrescar, eu só precisava colocar em prática. Então, o momento que eu coloco em prática é o momento das questões. Então, as questões é o ponto principal do estudo. Por quê? Tem uma professora minha que ela diz o seguinte: treino difícil, jogo fácil. E realmente, é, não importa quantas questões você erre, porque quanto mais você erra, mais você vai revisar. As questões é o teu parâmetro de você identificar qual assunto está realmente sólido na sua cabeça. Então, não se preocupe se agora, durante o estudo, se você está errando, porque você tem tempo de revisar isso, você tem tempo de refazer as questões. O que não pode é que você erre na prova. Então, quanto mais você erra no treino, mais fácil será o jogo, que o jogo vai ser efetivamente a prova. E aí, por isso que eu sempre digo, não deixe de treinar, responda muitas questões e acompanhe a sua evolução. E aí, por fim, tenha um controle de questões. E eu vou deixar aqui para vocês o meu controle para que vocês possam ver. Esse controle foi que eu fiz, mais uma vez, no Word normal, coloquei o tema, a data, que eu sempre colocava a data porque eu conseguia ver o tempo que eu estava fazendo de uma questão para outra, quantas questões foram respondidas, quantas questões eu acertei, quantas questões errei, quantas questões fiquei na dúvida. Por fim, eu colocava o percentual de acerto. E aí, para mim, o que eu fiz? Se eu respondi questões e eu fiquei com o percentual em torno, abaixo de 90%, em 80, 80 e pouquinho, eu já refazia mais questões daquele assunto. Para mim, o parâmetro tinha que ficar sempre acima de 90. Obviamente que tinha questões que desciam muito meu percentual, então, tinha assuntos, né, que descia meu percentual, então precisava revisar e precisava revisar muito. E por que eu digo assim, tinha que ficar no mínimo 90%? Porque para mim era o momento de eu estar treinando. Então, se o meu treino precisa ser difícil, então eu meio que me obrigava a estar sempre em torno daquilo ali. Se eu via que estava inferior a 90%, eu já ia fazer mais questões daquele assunto, eu já ia revisar aquele assunto. E com isso aí eu fui me adequando. Obviamente que você pode, o percentual fica a critério de cada um, de como que vai fazer isso. Para mim, Fernanda, eu adequei que seria 90%, e eu fiz muitas questões, eu fui sempre notando, fui identificando, no início os meus percentuais estavam baixos, eu fui aumentando conforme eu ia respondendo as questões, fui conseguindo identificar quais eram os assuntos que eu tinha mais dificuldade, e aí, consequentemente, eu demandei mais tempo para poder revisar aqueles assuntos, os assuntos em que que eu via que as questões estavam fáceis, os assuntos em que eu estava errando pouquíssimas questões, ou que eu nem estava errando, eu já deixava ele um pouco mais de lado, espaçava um pouco mais as revisões, porque, por exemplo, a parte geral do SUS, para mim, sempre foi muito tranquila. E aí eu respondia questões, assim, diversas questões, e eu errava pouquíssimas, às vezes eu nem errava. Então, se eu estava com esse assunto bem sólido na minha cabeça, por que eu ia acabar, entre aspas, perdendo tempo com ele? Não, eu passava para outro assunto que eu via que precisava demandar mais
esforço meu. Por exemplo, tem a questão do NASF e do EMUT, né? Porque teve essa troca. Então, como o EMUT era um assunto novo, eu precisava ir muito nele. Então, ao invés de ir para a atenção, para o geral do SUS, eu ia para a EMUT, que era um assunto novo e que eu precisava refrescar ainda mais. Então, foi com esse controle, foi fazendo muita revisão em muitas questões, porque eu fazia as questões via o assunto que precisava revisar mais, passava para a revisão, e aí eu fazia a revisão, refrescava, fazia mais questões, e foi com isso que eu consegui ser aprovada, ficar em primeiro lugar, e aí é onde eu estou colhendo o fruto da minha aprovação, tá? Eu vou deixar aqui para vocês o meu contato. Eu deixei o meu e-mail e as minhas redes sociais, porque caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira perguntar alguma coisa, se vocês quiserem algum material, alguma tabela dessas que eu mostrei, fiquem à vontade para pedir. Todas as tabelas fui eu que fiz e eu disponibilizo sem nenhum problema, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma informação, alguma coisa, se quiserem acompanhar, inclusive, a minha rotina, porque eu sempre gosto de postar uma coisa ou outra, se quiserem acompanhar, se quiserem tirar dúvida, fiquem à vontade para isso, tá bom? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos organizadores por essa oportunidade de estar aqui. É um imenso prazer, porque falar desse processo, para mim, é maravilhoso pelo fato de que eu passei por esse processo e eu sei que, como eu falei no início, né, é um processo muito solitário, é um processo muito árduo, que é, a gente precisa ter um contato com outra pessoa que esteja passando por isso também, até para a gente se fortalecer ainda mais, porque, como eu disse no início, né, por mais que tenhamos familiares, amigos ali do nosso lado, infelizmente precisa ser um processo solitário. E por que precisa ser um processo solitário? Pelo fato de que o melhor amigo de um estudante, de um concurseiro, é o silêncio, porque quando a gente está no silêncio, a gente efetivamente consegue estudar. Então, precisa ser um processo solitário. Então, por mais que seja um processo solitário, se precisarem de alguma coisa, de um documento, de uma ajuda em alguma coisa, fiquem à vontade para me mandar uma mensagem que eu vou ficar muito feliz em ajudá-los, tá bom?